Hey folks! Samurai aqui, vamos falar hoje de eversão. Meu amigo Daniel Franco, lá de Floripa, ele me perguntou quais seriam as prováveis causas do pé em eversão excessiva. Tá, o que é eversão, primeiro, para a gente entender? Eversão é um movimento do plano frontal, ou seja, eu tenho o meu pé aqui, quando ele faz esse movimento aqui, pensando no meu pé direito, ó, quando o meu calcanhar fica para fora, nós estamos em eversão. Quando o meu calcanhar fica para dentro, nós estamos em inversão. Esse movimento, ele é sempre associado com o movimento do plano rotacional, do plano transverso, tá? Que a gente vai chamar de adução, quando a gente tem o pé rodado, que ele faz como se fosse um C aqui, ó. A gente vai chamar isso de adução, e a gente vai chamar de abdução quando ele faz exatamente o contrário, ele vai fazer o C agora para fora, tá? Então toda vez que eu tenho a eversão, eu tenho a abdução junto, toda vez que eu tenho a inversão, eu tenho a adução junto, que em nomenclatura técnica vai ser chamado de pronação ou supinação, que seriam esses movimentos combinados do plano frontal com o movimento do plano transverso. Por que isso? Porque se eu só balançar o meu joelho para um lado e para o outro, você vai perceber que vai acontecer um movimento de rotação junto. Eu não consigo só ir para um lado e para o outro. Acoplado a esse movimento de ir para um lado e para o outro, você vai perceber que a minha tíbia roda para os dois lados. Então, é um movimento que só se dá em conjunto. Assim como se eu só rodar, você vai perceber que o meu pé desaba e meu pé sobe. Meu pé desaba e meu pé sobe. Ou seja, meu calcanhar vai para fora, meu calcanhar vai para dentro. Se eu também só focar o movimento no plano transverso. Então não tem como ter esse movimento de uma forma isolada. Tem como explicar por que isso acontece, faz parte do mecanismo do pé, o formato como os ossos estão dispostos, mas uma aula para pelo menos uma meia hora de aula só para explicar isso direitinho. Mas tem lá no Mentorship, tem uma aula que eu falo só sobre isso, uma das aulas mais famosas do curso, porque explica detalhadamente o pé, sua função do pé, do ponto de vista tridimensional, como você nunca viu em nenhuma faculdade, isso eu posso garantir para você. Até porque eu fiz USP e na USP não tinha. Então vamos lá. Então a eversão, que eu acho que ele está querendo dizer, seria uma pronação excessiva. Então essa pronação excessiva, porque não é só a eversão, a gente costuma falar muito da eversão do pé, mas na verdade a gente sempre tem que falar do movimento combinado. Então, pessoas que têm a pronação excessiva. Bom, primeira causa, ela pode ser simplesmente morfológica, ela simplesmente é o pé que não tem o arco suficiente, ou esse arco é desabado, assim, a formatação do pé mesmo, natural, geneticamente da pessoa, já faz com que ela tenha o pé desabado. Então uma vez que ela tem o pé desabado, ela já tem uma inversão excessiva em função disso. Tem uma segunda causa que é muito interessante da gente saber, é que boa parte da musculatura da perna é responsável por controlar esse movimento de inversão e eversão. Então podemos usar o glúteo como exemplo. O glúteo, toda vez que o meu pé entrar em eversão, isso vai causar um load no meu glúteo. Ou seja, o meu glúteo ajuda a desacelerar esse movimento e naturalmente ele faz o explode trazendo o pé de volta a uma posição neutra. O que muitas vezes acontece é que meu glúteo é fraco e ele não tem força suficiente ou ele não tem tensão suficiente para desacelerar e trazer isso aqui de volta. Então, uma falta de ativação, de tensão, de capacidade de exercer load com explode do meu glúteo pode ser a causa disso. Mas pode ser dos meus isquios tibiais, também podem fazer a mesma função. Os isquios tibiais, até pela formação dele, pela forma como ele é preso em dois tendões, cada um de um lado do corpo, muito provavelmente vai trabalhar em função da sua movimentação no plano transverso. Ou seja, a movimentação no plano transverso é mais importante para os isquios tibiais até do que a movimentação no plano sagital. Outra musculatura, toda a musculatura posterior da perna também, como gastrocnêmio, sóleo, tibial posterior e fibular longo, principalmente esses quatro, são extremamente responsáveis por controlar essa articulação. Por quê? Porque eles cruzam diretamente essa articulação, eles cruzam a articulação do tornozelo, todos esses músculos que eu falei, e cada um vai se fixar em porções diferentes do pé. Então, também em função do que acontece com o meu pé, a gente tem um comando aqui muito importante. Então, se a gente não entender isso e não trabalhar dentro desse formato de load, explode e tridimensional com esses músculos, pode acontecer de que algum desses vetores, algum desses planos, eles não dê conta de desacelerar esse movimento. E esse movimento, eu imagino que a pergunta do Daniel seja enquanto pré-posição mesmo, sabe? As pessoas que elas já têm o pé desabado. Porque também pode acontecer de que às vezes a pessoa não tem o pé desabado,
mas no movimento de eversão, ele tem a dificuldade de controlar isso. Isso é mais comum até do que pessoas que têm o pé totalmente desabado. Tá? Então, existe a eversão excessiva estática e a eversão excessiva dinâmica, que talvez seja um problema maior ainda. Que ao não conseguir desacelerar bem esse movimento, ele faz mais eversão do que deveria fazer para determinado movimento, e com isso acaba tendo perda principalmente no explode desse movimento, além de não conseguir desacelerar muito bem esse movimento. Então também essa é uma outra preocupação, e essas musculaturas todas envolvidas aqui podem ter muito a ver com isso. Mas pensar em musculatura e pensar em corpo integrado e tridimensional, eu posso falar que o meu abdominal pode ser responsável por desacelerar uma eversão, e é muito comum que ele seja mesmo. Posso falar do meu peitoral, posso falar de ombro, posso falar dos intercostais, eu posso falar de qualquer músculo que, por ser todos ligados e ligados em formato de fáscia também, eles sempre contribuem com essa desaceleração. É claro que alguns contribuem mais, outros contribuem menos, de acordo com o movimento que está sendo observado. Há uma terceira opção, e aí a gente vai ter que entender o que é causa e o que é consequência. São pessoas que andam com os pés assim, ó, 15 para as 2. Quando a gente anda com os pés 15 para as 2, aqui pode ser dois cenários. Pode ser simplesmente porque a pessoa começou a andar assim, por alguma razão qualquer. Que pode ser até estilo, pode ser lá, ninguém falou nada, eu ando como eu quero, eu ando como eu gosto. Eu sou uma pessoa mais relaxada, então eu ando assim, ó. E ao andar assim, dessa forma mais relaxada, eu fui me habituando a deixar o pé assim, e meu corpo foi entendendo que aqui é o meu neutro, e ao entender que aqui é o meu neutro, isso me traz um problema generalizado. Tá? Então vamos entender pessoas que começaram a andar assim, dessa forma, o que pode ter acontecido? Quando eu estou fazendo um deslocamento, por exemplo, vou pôr um pé aqui para frente, o meu movimento agora, ele não é mais no sentido longitudinal do pé, mas ele é quase que num sentido transversal do pé. Então toda a inércia do meu corpo que está passando por cima do pé, vai forçar agora uma eversão. E uma eversão muito maior, às vezes, do que deveria ser feita. Tá? Em relação ao movimento do meu pé. E para piorar, o fato dos meus quadris estarem em rotação externa, essa eversão vai gerar muito movimento aqui na minha tíbia, vai gerar muito movimento no meu tornozelo, mas não vai gerar rotação interna no meu glúteo, que geraria caso eu tivesse com o pé neutro, ou seja, ao ter essa eversão, rotação interna aqui. Porque estava no neutro, qualquer rotação para dentro já é rotação interna. E isso ativa, gera load no meu músculo do glúteo. Porém, quando eu estou com a perna rodada para fora, isso não vai acontecer. Porque por maior que seja essa rotação aqui, no máximo esse quadril chega no neutro, mas ele não chega na rotação interna. E ao não chegar na rotação interna, ele vai abrir mão dos principais componentes da marcha, que seria o load do glúteo. Porque ao glúteo realizar um load aqui, ele gera um estiramento muito grande aqui, que como efeito elástico vai ajudar a proporcionar a perna oposta para frente. Porque gera um load, gera um elástico aqui muito grande. E no plano transverso, o que ele vai fazer esse elástico? Ele vai jogar agora a outra perna para frente. Se eu perder esse mecanismo da marcha, eu vou ter que conseguir esse mecanismo de outra forma. Então as pessoas às vezes vão ter que acentuar mais a rotação aqui do tronco para poder gerar esse load aqui, porque ele é extremamente importante. Mas ao fazer isso, ela gera também uma rotação excessiva, às vezes aqui do tronco, que pode no futuro comprometer a lombar. Olha que coisa louca, ou seja, a falta dessa reversão pode gerar uma dor lombar. Aliás, pode, não, quase que deve. Em hérnia de disco acontece isso toda hora. 100% dos casos de hérnia de disco que eu tratei até hoje tem alguma relação com essa reversão do calcâneo. Olha que coisa interessante. Então isso realmente pode acontecer quando a pessoa adquire um padrão errado aqui, um padrão inadequado. Toda a consequência disso daqui, de um movimento que é prioritariamente no plano sagital, mas o meu pé não está posicionado para receber esse movimento no plano sagital, e ele recebe esse movimento no plano frontal, por causa da posição do pé. E isso faz com que o meu movimento de marcha, em vez de ser isso aqui, ó, ele acaba sendo isso aqui, ó. E isso vai criando um padrão de menor resistência no pé. E ao criar esse padrão de menor resistência no pé, todo esse comprometimento vai gerar alguma consequência em algum lugar do meu corpo. Eu falei que podia ser causa como podia ser consequência, pode ser exatamente o contrário. Pode ser que eu tenha uma falta de mobilidade tão grande no meu tornozelo e eu começo a perder equilíbrio. E eu começo a virar o pé para fora com o intuito de aumentar o meu equilíbrio no plano frontal.
E aí todas as consequências vão se proferir da mesma forma. Outra forma de as pessoas abrirem a perna também, vamos pensar pessoas muito obesas, que tem aquela barriga aqui pesada, grande aqui na frente. Ela não consegue, porque tem uma barriga aqui enorme, entrar com o seu quadril em rotação interna. E ao não entrar com o seu quadril em rotação interna, força ela a ter que virar a perna para fora. Então ela acaba andando, você vai perceber que pessoas muito obesas, elas andam aqui, ó, elas andam balançando, do jeito que eu estou andando aqui. Ó. Por quê? Porque ela não consegue entrar em rotação interna. E uma vez não entrando em rotação interna, não podendo usar o glúteo no plano transverso, eu começo a tentar usar o glúteo no plano frontal. Como é que eu uso o glúteo no plano frontal? Toda vez que meu quadril entrar em adução, mesmo que seja com a rotação externa, não tem problema nenhum, entrou em adução, no plano frontal o glúteo ativado. Então eu vou fazer load a partir disso. Ó. Ativei aqui, mudei a perna para cá, load, ó, ativei aqui, mudei a perna para cá, load, ativei aqui, mudei a perna para cá, load, ativei aqui, mudei a perna para cá. Então o que vai acontecer é exatamente isso. Ao não ter esse padrão no plano transverso, eu vou ter que criar algum outro padrão. Poderia criar no plano sagital, ou seja, fazer uma flexão maior? Poderia, mas o mesmo problema que restringe, no caso a barriga aqui, também restringe no plano frontal. O que vai sobrar é só o plano, do plano sagital, aliás, o que vai sobrar é só o plano frontal. E então você vai perceber que obesos costumam andar muito balançando para um lado e para o outro. Então é um problema que é muito difícil de arrumar se a gente não encarar que a primeira causa dele é a obesidade. O resto é só consequência disso. Então não adianta eu tentar forçar aqui uma rotação interna que não vai acontecer enquanto eu não me preocupar com a questão da obesidade. Então são esses problemas que costumam acontecer, que tem a ver com a inversão. Poderíamos aqui tentar achar outros problemas, às vezes problemas relacionados ao tipo de esporte que a pessoa faz. Eu tinha uma atleta de esgrima, então ela fica o tempo inteiro aqui nessa posição. Então, e ela passa 6, 7 horas treinando com esse pé aqui, ó, fazendo esse movimento de propulsão aqui de trás. Eu vou virar para vocês verem, ó. Esse movimento aqui do pé, ó, o tempo inteiro aqui, sempre forçando na inversão, na inversão, na inversão. Ela foi criando com isso um padrão de menor resistência, que depois ela tinha uma perna completamente desbalanceada em relação à outra. E aí como você faz? Isso aqui é o esporte da vida dela. Claro que você vai ter que criar alguma compensação de outro lado, mas mesmo assim existe aquela coisa. O esporte deixou uma marca que ela vai acabar carregando por um bom tempo, pelo menos enquanto ela levar esse esporte enquanto profissão. Depois que ela levar só por hobby, até dá pra gente corrigir mais. Mas enquanto leva por profissão, 6, 7, 8 horas de treino por dia, você só consegue atenuar os efeitos disso, mas você dificilmente vai conseguir reverter. Beleza? Bom, isso é um tema muito legal. Abordar pé é muito interessante. Eu adoraria falar por ele por horas, mas nosso tempo aqui é limitado. Quem sabe um dia em algum outro lugar ou em algum curso aí a gente consiga falar mais. Lá no Mentorship a gente aborda muito pé. Grande abraço, obrigado Daniel, até mais, tchau.